Os democratas deram o primeiro passo nesta segunda-feira para iniciar o quarto processo de impeachment da história dos Estados Unidos. A resolução atribui ao presidente o crime de incitamento à insurreição por seu papel no violento assalto ao Congresso realizado em 6 de janeiro por uma multidão de seus seguidores. A revolta, que custou a vida de 5 pessoas, mergulhou o país em uma crise sem precedentes na história recente há apenas 8 dias da troca de governo. Quem nos ajuda a entender este cenário é o professor Sidney Ferreira Leite, das Faculdades Rio Branco. Professor, bom dia e bem-vindo. Olá, Lívia, um grande prazer estar com você na nossa Rádio Jovem Pan. Professor, muitas coisas acontecendo nessa reta final do governo de Donald Trump e existem 2 dispositivos que podem levar à saída de Donald Trump, que é o impeachment e o acionamento da 25ª emenda constitucional. O que a gente pode esperar do voto de hoje na Câmara, que vai decidir se a 20ª emenda vai ser acionada ou não, professor? Então, é muito curioso o modelo político norte-americano, porque um processo de impeachment ele não é tão burocrático, por exemplo, quanto no Brasil, né? Enquanto a 25ª emenda, ela depende muito também da disposição do vice-presidente em acatar essa sugestão da Câmara dos Deputados, o que me parece pouco provável, porque o vice-presidente é do mesmo partido do presidente, embora na última semana eles tenham claramente tido um afastamento político. Então é curioso que o processo de impeachment acaba sendo mais fácil, não é? Porque numa primeira etapa é necessária a maioria simples na Câmara dos Deputados, e isso o Partido Democrata tem, né? Então parece-me que num encaminhamento de uma dessas duas, desses 2 dispositivos, a abertura do processo de impeachment me parece mais provável do que a aplicação da 25ª emenda. Exatamente, professor. Vamos discorrer um pouquinho mais, pois se a 25ª emenda falhar, está em curso outro dispositivo. Os democratas já entraram com o segundo pedido de impeachment sob justificativa de insurreição. Professor, como que funcionaria então esse impeachment? Não é um caso inédito na história dos Estados Unidos, lembrando que o próprio Donald Trump teve no início desse ano também um processo de impeachment, né? O processo de impeachment ele passa pelas 2 casas, primeiro pela Câmara dos Deputados, com indicativo do impeachment do presidente com maioria simples, e vai para o Senado. Aí o processo é mais lento e complicado, né? Porque aí precisa de 2/3 do Senado. O Partido Democrata não tem, né? A gente sabe que com as eleições dos 2 senadores da Geórgia, a gente tem basicamente o mesmo número de senadores para os 2 lados e mais o voto de Minerva da Kamala Harris. Porém, né, o Partido Democrata conta com, digamos, senadores republicanos que apoiariam o processo. Me parece um cenário também bem difícil. Há um tempo aí muito maior para esse processo do que 8 dias. Então, o processo continuaria. Isso é bem interessante do nosso ouvinte espectador, né, ser informado, né? O processo de impeachment ele continuaria mesmo depois da saída do Trump, né? Porque o que está em jogo, isso é mais importante, é tirar os direitos políticos do Trump para que ele não concorra novamente a presidente nas próximas eleições, né? Fragilizar o atual presidente para que ele seja, de alguma forma, alijado da vida política norte-americana, né? E isso é o que está, de fato, em jogo, até para o nosso espectador e ouvinte compreender. Mas só faltam 8 dias, sim. São 8 dias de mandato, mas como o processo continuaria, ele perderia os direitos políticos de se recandidatar à presidência da República nas próximas eleições. Exatamente, professor. Faltam apenas 8 dias para o fim do mandado de Trump. Ele já avisou que não vai comparecer à posse de Joe Biden e, caso o impeachment seja aprovado na Câmara, teria que ser submetido também ao Senado.
O senhor disse que há chance para um prosseguimento desse processo mesmo após o dia 20 de janeiro, mas minha pergunta é: haverá tempo de ser decidido ainda nessa legislatura? Pois nessa legislatura o Senado ainda é de maioria republicana, na próxima pode ser de maioria democrata. Então, como que vai ficar? Poderia sim ter prosseguimento ainda nessa legislatura, mas com um cenário matemático, Lívia, muito desfavorável à concretização do processo de impeachment. Porque o Trump ele tem uma base importante, principalmente na Câmara dos Deputados, provavelmente entre 120 a 150 deputados, e também um grupo de senadores que é fiel ao Trump, não é? Só para que o nosso, novamente, ouvinte espectador tenha uma noção, quando o presidente Nixon renunciou, ele renunciou exatamente um dia depois de ser informado por um senador, né, do Partido Republicano, que ele só teria no máximo 10 votos do Partido Republicano a favor dele, o que levaria ali ao impeachment. No caso do Trump, esse processo é diferente, ele tem uma base muito maior de senadores, né? E não sei até que ponto seria interessante, mesmo para senadores que não simpatizam com o Trump dentro do Partido Republicano, não é? Fortalecer o Partido Democrata, não é? Com impeachment de um ex-presidente republicano. Então, o cenário, Lívia, me parece muito mais de desgastar a imagem do Trump, né, junto especialmente àqueles eleitores mais moderados, né, aqueles eleitores não extremistas, né, para esvaziar politicamente o atual presidente com, enfim, fundamento diante das suas últimas atitudes que fogem ao roteiro do que se esperaria de um presidente da República, né? Então, é uma luta nos bastidores da política norte-americana, né, que os dois lados acabaram indo para extremos, não é? Usando um recurso, o impeachment, não é? Seria uma última instância, né? Não deve ser uma ferramenta utilizada a todo e qualquer momento. Até, Lívia, para lembrar que, como você falou muito bem, a gente tem um equilíbrio no Senado, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja. O que eu estou querendo dizer é que os republicanos poderão usar da mesma estratégia, né, quando o Biden assumir a presidência e, via de regra, levantar uma questão, né, que levaria também a abertura de um processo contra Biden. Há uma crise na democracia norte-americana, né? O que nós estamos assistindo é algo muito mais profundo, em que esses personagens estão dentro de um cenário mais amplo, que é a crise não só da democracia, como do poder americano no sistema internacional. Exatamente, professor. E, inclusive, um outro ponto que está em discussão é o Twitter ter banido o presidente Donald Trump. Quase ao mesmo tempo, Apple, Google, Amazon retiraram também de suas lojas virtuais o aplicativo Parler, usado por apoiadores do presidente para organizar a invasão ao Congresso e também pregar outros crimes. Professora, as gigantes de tecnologia passaram a praticar censura ou demoraram a agir? Qual que é a avaliação que se faz? Pergunta difícil, hein, Lívia? Bem, se a gente olhar sobre as estritas, não é, leis de mercado, são empresas privadas, não é, que têm, digamos, autonomia para tomar essa decisão. Se nós olharmos por uma discussão mais ética, né, e mais moral, né, elas acabaram abrindo aí canais, né, que liberaram forças incontroláveis, né, como a famosa caixa de Pandora lá da mitologia grega, né? Então acho que existem essas duas perspectivas, né? Porque, por um outro lado, se a gente pensar, o Trump deu uma grande publicidade, especialmente para o Twitter, nos últimos anos, né? Mas também o que está em jogo na raiz, né? O que está nas entrelinhas é cortar o principal canal de comunicação que o Trump tem com a sua base, que são as redes sociais, né?
Do ponto de vista da mídia tradicional, há uma divisão, né, de grupos que apoiam e grupos que são contrários, né? Nós temos a CNN, que é severa crítica do presidente, mas temos a Fox News que apoia, né? Mas o forte da estratégia de comunicação do Trump, né, desde a campanha, né, que o elegeu à presidência da República, são as redes sociais e a criação de um canal direto, né? Então, se a gente pensar que há um processo de impeachment que traz um desgaste enorme, né? Lembremos que é o segundo processo de impeachment contra o mesmo presidente, né? Então, isso traz, né, um desgaste muito grande. E, concomitantemente, ele perde os principais canais de comunicação. Isso é um enfraquecimento muito grande, né, para a força política do Trump, o que vai gerar, me parece, eu estudo os Estados Unidos mais ou menos desde os anos 90, quando escrevi uma tese sobre o assunto, o que vai gerar, especialmente no Partido Republicano, uma necessidade de refundação do partido, buscar novas lideranças, novas perspectivas, né? Porque nos últimos anos ele viveu à sombra dessa liderança para o bem ou para o mal. Exatamente, professor. Inclusive, eu citei agora há pouco que Trump não irá comparecer à posse de Joe Biden, algo inédito, pelo que eu saiba, o senhor pode até confirmar melhor isso. Como que sai Donald Trump de toda essa história? Ele sai enfraquecido ou não? Ótima pergunta. Desde o que a gente pode chamar da moderna história política norte-americana, vamos pegar aí o século XX, especialmente pós-guerra, isso nunca aconteceu, né? A democracia norte-americana e a república norte-americana têm os seus rituais, tá? E um dos rituais é uma transição pacífica do poder. Nós tivemos um caso lá no século XIX, depois da Guerra de Secessão, foi um período também muito conturbado, mas desde a história recente dos Estados Unidos, esse é um fato inédito, né? Que vai, né, coroar uma transição das mais confusas, né, da história norte-americana. Então já é esperado que ele não compareça, é provável que o vice compareça, mas do ponto de vista da democracia americana tradicional, há um grande desgaste para a imagem do Trump. Mas o Trump, nesse momento, ele está pensando naquilo que os americanos chamam do seu suporte, da sua base de apoio. Em termos de base de apoio, né, para os eleitores do Trump, né, para a sua base, uma sinalização de coerência. À medida que ele entende que as eleições foram fraudadas, né, não seria coerente que ele comparecesse e legitimasse ali, né, com a presença dele, a posse do novo presidente. Isso significa o quê? Sua pergunta é uma pergunta excelente. Isso significa que, nos próximos meses, nos próximos anos, o Trump e a sua base de apoio, também boa parte dos republicanos, vão defender a tese de que a presidência de Biden é ilegítima, que ele, né, venceu eleições que foram fraudadas, né? Então, se essa linha extremista continuar, nós teremos na Câmara dos Deputados, nós teremos no Senado e nas ruas uma forte oposição, né, ao governo Biden e ao governo democrata, dando continuidade, só que agora na oposição, né, de uma linha, né, de extremismo político que foge às tradições norte-americanas das últimas décadas, em que houve, não é, ali um certo consenso em torno de um determinado tema. Se Biden já tem uma agenda, né, herdada muito difícil, ela, do ponto de vista político, se mostra ainda mais difícil, porque ele vai receber uma oposição incondicional das ruas, da base trumpista e da base que segue Trump no partido republicano. Um desafio e tanto, né, professor, para o novo grande presidente. Desafio.
eleito Joe Biden, além de administrar a pandemia, a economia, a retomada econômica, também tem essa grande polarização dos americanos que não vão, essa outra metade, não vão o legitimar como um presidente. Eu não tenho dúvidas, né, que ele está herdando, né, aí um legado muito pesado. Ele vai ter que demonstrar, né, colocar em prática toda a sua habilidade, né, que ele teve como senador e como vice-presidente de ser um negociador e atrair a ala mais moderada do Partido Republicano, né, exatamente para tentar esvaziar a capacidade que o Trump ainda tem, né, de mobilizar a sua base política e a sua base social. Então é um jogo, né, de política muito complexo, não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez, né, e um jogo, enfim, que vai, Lívia, isso é importante dos nossos espectadores e ouvintes, né, saberem, né, quer dizer, o que acontece nos Estados Unidos repercute globalmente, né, porque os Estados Unidos ainda se constitui na principal liderança do sistema internacional, da política internacional. Então, os fenômenos da política norte-americana reverberam, não é, por todo o sistema internacional. Então, é preciso que fiquemos atentos, né, aos próximos desdobramentos da política norte-americana. Bom, professor, para a gente finalizar, Trump declara emergência no Distrito de Colômbia, que abriga a capital Washington, a Casa Branca. A ideia dessa declaração de emergência é justamente para intensificar a segurança, para acontecer ali uma posse tranquila no dia 20? Me parece que sim, né? O que vimos é que desde o 6 de janeiro, o Trump vem, digamos, paulatinamente moderando o seu discurso naquela linha que também ele não pode decepcionar, né, a sua base de apoio, né? Então, parece-me que o 6 de janeiro foi ali um limite, né, de uma ação ousada, em que houve, me parece, que uma falha grave de segurança, em parte, né, por conta de uma estratégia, né, do próprio Trump de instigar, né, ali uma desestabilização daquele evento, né, da democracia norte-americana. Mas se chegou também ali ao limite, né, do que o extremismo poderia sugerir, e o Trump vai jogar, né, nos próximos dias para que ele conclua o seu mandato, né, de uma forma mais tranquila, para que possa, a partir do dia 20, já iniciar uma oposição feroz ao novo governo. Nós conversamos com Sidney Ferreira Leite, professor das Faculdades Rio Branco. Professor, muito obrigada pela conversa. Um grande prazer conversar com você, Lívia, e com nossos ouvintes e espectadores da nossa Rádio Jovem Pan. Obrigada, até mais. Um ótimo dia.